Olá, querido professor, professora da escola dominical, algum irmão, alguma irmã, ou aluno que eventualmente esteja assistindo esse vídeo de subsídio da classe dos jovens, onde nós estamos estudando nesse trimestre esta revista Narrativa Bíblica, a História do Povo de Deus. Para quem não me conhece, sou o professor Vitor. Tive o prazer, o privilégio de escrever essa revista e hoje a gente vai comentar especificamente a lição de número 3, tá? Então, próximo domingo, lição de número 3 é o que nós estudaremos nas nossas congregações. Antes de eu comentar propriamente dito as lições, eu sempre trago alguns recados anteriores a isso, que eu acho importante os professores e professoras levarem em consideração, tá? Para entender todo esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui. Primeira coisa, lembrando, esse vídeo vai ser objetivo, tá? Eu não vou comentar aqui ou explicar todos os pontos do que já está sendo dito na lição. Eu vou fazer algumas ponderações. Você já tem a revista aí com você, professor, professora, o comentário está aí, as indicações a gente deixa aí. Fique atento às passagens que a gente coloca entre parênteses para você consultar na sua Bíblia. Por conta de espaço, às vezes a gente não consegue transcrever toda essa descrição, né? Então você consulte lá. E isso primeiro, foque em todo o conteúdo, leia todo o conteúdo, e essa aula aqui de subsídio eu vou pontuar algumas coisas para você entender o todo desta lição e conseguir conciliar com o nosso projeto aqui da revista, tá bom? Seja criativo também, professor e professora, para apresentar a lição. Então aqui quando eu faço o comentário, né, eu faço apenas algumas pontuações nos tópicos. Você tem total liberdade na sua classe de comunicar o conteúdo da lição 3 da melhor maneira que você encontrar, achar para os seus alunos. Afinal, você conhece seus alunos, você sabe como eles entendem, o que eles não entendem, quais são as suas maiores facilidades, dificuldades. Então seja criativo. Talvez você queira começar a aula com uma pergunta, com uma dinâmica, eu não sei, né? Use a sua criatividade para alcançar os objetivos que são descritos aqui e no final, quando eles lerem a conclusão, eles entendam tudo que foi trabalhado na lição, tá bom? Eu tenho repetido aqui. Se você está assistindo o primeiro vídeo de subsídio aqui da nossa revista que a gente está trabalhando, eu costumeiramente nos vídeos anteriores indiquei, pedi, né, e peço, olha aqui nos meus olhos e não se esqueça disso, professor e professora. Eu peço, leia toda essa revista. Não leia simplesmente a lição que você vai dar aula, porque essa revista aqui que nós estamos trabalhando, ela tem uma continuidade. Eu tenho dito aqui que nós estamos estudando, né, essa grande narrativa bíblica em 6 episódios, que a gente começa na criação, depois a gente passa pelo episódio O Mal, depois o episódio sobre Israel, depois o episódio sobre Jesus Cristo, a igreja e o retorno do rei. São 6 episódios. Cada um desses episódios contém 2 aulas, ok? Então a gente entende o episódio que a gente está tratando, entende o relato bíblico sobre isso, e o outro a gente tenta aplicar de forma mais clara e evidente para o nosso contexto e refletir com o nosso tempo, nossa sociedade e a nossa juventude, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Como é uma grande narrativa, é uma grande história que a Bíblia conta, e essa história é a nossa história, é importante que você, professor e professora, entenda toda essa lição, entenda todas essas lições, né? Compreenda o todo desse livro para você conseguir fazer inferências e entender tudo que a gente está desenvolvendo. Então isso é muito interessante e eu recomendo, mais uma vez, não se esqueça disso. Por exemplo, você vai dar a lição hoje de número 3 e essa lição é uma continuidade da lição anterior. Então, se o professor ou a professora da escola dominical não leu a lição anterior, não sabe a nossa explicação, a nossa exposição sobre o episódio da criação, essa lição tratando, né, da aplicação disso, que é a criação moldando o nosso modo de pensar, isso pode dificultar na hora da sua exposição da aula. Então, conhecimento nunca é demais, a revista ela é curta, dá para você ler com tranquilidade, então não se esqueça disso, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao nosso comentário. Hoje trataremos da lição de número 3, a criação moldando o nosso pensar. Como eu já comentei, estudamos na semana passada a narrativa da criação. Vimos vários aspectos dessa narrativa, a importância dessa narrativa. Vimos Deus como
Vimos a importância da narrativa da criação especificamente para o livro de Gênesis, não se esqueça disso. Também vimos que essa narrativa da criação nos coloca Deus como um ser, né, o Senhor soberano, ele é rei e também é um rei presente. Então isso é muito importante, alguns pontos importantes desse aspecto da criação. Agora, se nós começamos a cena bíblica, se o primeiro episódio da Bíblia é a grande narrativa da criação, como essa narrativa pode influenciar a nossa vida hoje? Como a narrativa da criação pode moldar o modo que nós enxergamos o mundo, enxergamos as pessoas e o modo que nós vivemos hoje? Essa lição busca responder essa pergunta. Então, diante da pergunta, como a narrativa da criação nos ensina, nos ajuda, influencia a nossa vida hoje, essa lição de número 3 tem como propósito responder essa pergunta. Nosso texto-chave está em Salmo 149, verso 2. Alegre-se Israel no seu Criador. Exulte, povo de Sião, no seu rei. Note que os versículos aqui colocados não estão à toa aqui, né? Eles fazem todo um sentido. Veja que esse Salmo 149 é dito para Israel se alegrar no Criador, no seu Criador. Quando fala de Criador, nós vamos a qual? A narrativa da criação. E também fala, exulte, povo de Sião, no seu rei. E a gente também aprendeu na narrativa da criação que aquela grande narrativa, o Senhor é o rei de toda essa criação. Síntese da nossa lição de número 3. Compreender que a narrativa da criação é a nossa história e precisamos moldar o nosso modo de pensar. Como consequência, desejamos romper com o individualismo e com os nossos ídolos. Então, essa lição aqui, ela vai ter por foco eliminar do nosso pensamento pós-moderno a ideia individualista, tá? Essa ideia individualista e uma ideia tão antiga que nós também trabalharemos aqui, que é o tema da idolatria. Já tivemos uma revista nas nossas escolas dominicais, escrito pela Daisy um tempo atrás, tratando especificamente desse tema da idolatria. Aqui nós vamos fazer uma pequena inferência, tá? Quais são os objetivos, professor e professora, que você visará atender, né, até o final da sua aula? Primeiro, perceber que a nossa origem começa em Deus e não somos os centros de nossas histórias. Isso é o primeiro ponto. Então, no final da aula, o aluno precisa ter clareza que ele não é o centro do universo e ele também não é o centro da sua própria história, tá? Isso precisa ficar muito claro, porque a nossa cultura hoje, a nossa sociedade hoje pensa exatamente o contrário. Eu sou aquilo que eu quero ser, eu faço aquilo que eu quero fazer e eu vivo para mim mesmo. A história começa em mim e a minha história é aquilo que eu conto e eu digo. Isso é o que nós pensamos no senso comum. Mas, para as escrituras, lendo a narrativa da criação, nós vemos que a nossa história não começa em nós, mas começa em Deus. E isso precisa ficar bem claro na aula. Nós não somos o centro nem das nossas histórias, nem do mundo, nem do universo. A nossa origem começa em Deus. E se nós entendemos isso, tudo em nós, nossos propósitos, anseios, desejos, vão ter que se adequar e se encaixar nos propósitos, nos planos de Deus. Segundo objetivo, nós queremos nos conscientizar que somos chamados a participar da comunidade da criação de Deus. Então, o oposto ao individualismo é a entrada, participação nessa grande dinâmica da criação, nessa grande comunidade da criação de Deus, onde há uma integração de tudo que o Senhor faz. E, por último, refletir sobre os nossos ídolos modernos e ter confiança somente no Senhor. Então esse também será o nosso objetivo. Quais são os ídolos do nosso tempo? Quais são os ídolos modernos? Nós não servimos ídolos, nós servimos somente o Senhor. E vamos ver aqui exemplos desses ídolos modernos também, tá? O texto chave, o texto da leitura bíblica, da nossa lição de hoje, ele é muito importante e é uma narrativa, um texto lindo, né? Salmo 115, do 1 ao 9, diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque pergunto às nações onde está o Deus dele? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som de alguma com a garganta. E esse verso 8 é a chave muito importante aqui para tudo que nós vamos refletir. Verso 8, tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nele
confiam. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Veja que esse salmo, tem no verso 2 uma pergunta sendo feita. E as nações fazem essa pergunta a Israel. As nações perguntam, onde está o seu Deus? Ou onde está o Deus deles? Que deles aqui é Israel. Onde está o Deus de vocês? O salmo vai perguntar. E a resposta do salmista, que é, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Em algumas traduções vai ser dito que o nosso Deus é criador dos céus e da terra. Olha que coisa interessante. Existe uma pergunta sendo feita. Quem é o Deus de vocês? E essa mesma pergunta a gente buscou responder na semana passada, perguntando qual a importância da narrativa da criação para o livro de Gênesis. Diante da pergunta, quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? A gente respondeu, é o Deus criador dos céus e da terra. E essa pergunta aqui no Salmo volta, onde está o Deus de vocês? Né? E a resposta é, o nosso Deus está no céu e faz tudo, cria tudo como lhe agrada. E nosso Deus não são como os deuses de vocês. Todos os outros deuses, segundo esse salmo, são ídolos, são criaturas humanas. Os seres humanos têm essa capacidade de criar ídolos para adorar. Criam coisas, criam imagens, criam suas próprias invenções, e a gente tem vários ídolos que a gente colocará aqui como ídolos modernos, como o próprio dinheiro, a fama, né? Isso são ídolos modernos, ídolos do nosso tempo, que nós criamos, desenvolvemos e vivemos para ele, gastamos nosso tempo para eles, dedicamos toda a nossa atenção e confiança nesses ídolos, como em políticos, como sistemas políticos, a gente coloca a nossa esperança nessas coisas. Esse salmo nos diz, não, nossas esperanças não estão em criações humanas. Isso daí tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem. Não, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa confiança. Então, a narrativa da criação, ela permeia também esse salmo, né? E esse salmo nos faz refletir novamente, de uma nova maneira, sobre essa grande narrativa da criação. O nosso Para Refletir traz, né, a ideia e um pouco da compreensão do que esse salmo nos diz. Nosso Para Refletir diz assim, a glória de Deus não é diminuída quando não adoramos, mas a nossa humanidade é desfigurada quando não adoramos. Por que esse Para Refletir diz isso? Porque eu escrevi isso aqui. Pelo seguinte, o verso de número 8, após dizer que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, depois disso eles dizem que as pessoas tornam-se semelhantes aos seus ídolos. Tornam-se como eles. Como quem? Como esses ídolos que têm nariz, mas não cheiram. Têm pés, mas não andam. Então tornam-se semelhantes todos aqueles que o fazem e todos que nele confiam. Quando você não adora a Deus, mas adora você, ou um ídolo criado por você, o dinheiro, o status, a vaidade, o bezerro de ouro descrito no Antigo Testamento e vários outros ídolos que nós poderíamos citar aqui, e você na sua classe pode pensar em vários outros para apresentar. Quando nós fazemos isso, qual que é o problema disso? Deus não é diminuído. Quando nós, em vez de darmos glória a Ele, damos glória e atenção a nós e às nossas criações. Deus não é diminuído, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo poderoso, a glória dele não é diminuída. Mas a nossa humanidade é desfigurada. A gente passa a ter boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. A gente tem mãos, mas não consegue estender. Por quê? Porque a nossa humanidade é desfigurada. Na narrativa da criação, nós vemos que tudo está em harmonia. O que está em harmonia? O ser humano está em harmonia com o seu Criador e com toda a criação. A bondade, beleza, a vida, a harmonia em toda a criação. Isso é o projeto de Deus. Estar ligado a Deus, adorando a Deus e ligado aos propósitos de Deus, nos faz aí glorificar a Deus, e nós sermos verdadeiramente humanos. Nós sermos aquilo que o Senhor nos chamou e nos criou para ser. Mas quando nós deixamos Deus, nos afastamos de Deus e vivemos para a nós mesmos, e nós passamos a criar as nossas imagens, os nossos ídolos, os nossos deuses, dedicamos toda a nossa fé, atenção a essas coisas, nossa humanidade é desfigurada. Nós perdemos, o problema é nosso mesmo, porque nós nos afastamos de Deus e isso desfigura a nossa humanidade. Nós
só somos plenamente humanos e verdadeiramente humanos se estamos unidos e ligados aos propósitos de Deus. Esse salmo nos ensina isso. E por isso, a criação e a narrativa da criação é importante. Ela precisa moldar o nosso modo de pensar. Nós acreditamos e vivemos por Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Rei e Senhor. E eu preciso estar ligado nele, preciso estar com ele, porque sem ele eu vou desconfigurando a minha humanidade. Eu vou deixando de ser humano. Eu vou ser como esses ídolos que nós criamos e desenvolvemos. Nós somos mortos, nós ficamos sem vida, nós temos pés, mas não andamos, e nós nos tornamos essas pedras, esses barros, essas esculturas que não trazem força, poder ou mudança alguma. Ao contrário disso, nossa força está no Senhor, tá? Ok? Tá certo. Dito isso, a gente dividiu essa lição em duas partes, tá? A parte 1, quando sua origem não começa em você, e a parte 2, quando o nosso tempo é perdido com as nossas invenções. Então, vamos entender aqui. Se eu perguntasse para você, me diga aí como começou a sua história. Talvez você comece a falar do seu pai, da sua mãe, ou você comece a contar do dia que você se lembre de algo que você fez, ou de algum feito que você realizou, né? Quando a gente é perguntado, me diga qual é a sua história, a gente vai olhar para a gente, vai pensar em algo da gente que a gente sabe, para a partir dali contar a nossa história. Só que, no caso, a narrativa da criação, ela nos ensina algo. E o nosso objetivo nessa aula é deixar a narrativa da criação influenciar, moldar o nosso modo de pensar. Então, preste atenção nisso, tá? Quando Abraão era perguntado, Abraão, qual a sua história? E Abraão dizia assim, o Senhor me chamou e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ou seja, rapidamente Abraão iria para a ação de Deus sobre a vida dele. Israel, qual é a sua história? A resposta é narrativa da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e segue toda a narrativa. A narrativa da criação é um lembrete que a nossa história, a minha história ou a sua história não começa comigo ou com você. Eu ou você não somos o centro. Tudo começa com Deus. Então esse é o grande lembrete, o primeiro lembrete da narrativa da criação, moldando o nosso modo de pensar. E por que saber disso é importante? Veja, primeiro ponto, na nossa sociedade hoje, o individualismo é um sistema da nossa cultura. Preste atenção. Desde Caim e Abel você vai ver o individualismo, né, o egoísmo fazendo parte da narrativa bíblica. Isso, né, egoísmo humano, individualismo humano, é algo que faz parte de toda a história humana, né? Então, isso acontece, nós somos individualistas e costumeiramente isso acontece. Só que quando eu trato aqui, nesse primeiro ponto do individualismo como um sistema de nossa cultura, é que a nossa cultura hoje, nossa sociedade moderna ou pós-moderna, termo que você preferir utilizar, ela tem a sua organização de modo individualista, né? A nossa organização, nosso sistema é assim. Se você ver aqui, eu coloquei algumas citações, né, de alguns autores que vão nos lembrar dessa realidade, tá? Então você não deixe de ler. Mas um exemplo muito claro é que, veja, mesmo a gente pensar Idade Média, ou a gente pensar a época dos nossos avós, até a época dos nossos avós, nossos bisavós, né? Todos os seres humanos têm características individualistas e várias vezes era tomada no passado ações e decisões individualistas. Mas, por exemplo, as pessoas no passado tinham uma preocupação de ouvir, por exemplo, o seu líder religioso. As pessoas ficavam preocupadas com o que o padre ia falar, com o que o pastor ia dizer, com o ensinamento da sua igreja. Existia uma preocupação. E quando existia uma repreensão ou quando era proposto algo, as pessoas ficavam, não é isso que nós devemos seguir, é isso que nós devemos fazer. Existia uma atenção, por exemplo, para a religião. Você percebe que a nossa sociedade, já de uns tempos para cá, mudou, por exemplo, esse conceito. Hoje você sabe disso e vai ver frequentemente, né? Se uma pessoa hoje está numa igreja, está numa religião qualquer, né? Nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais
existem construções de novas religiões e construções de novas denominações dentro dessas religiões. Então, se uma pessoa está ali, né, ela não está muito preocupada com o que o pastor pensa, com o que o padre pensa, ela fala, eu vivo a minha vida, o que importa é o que eu vivo, o que importa é o que eu quero, e se por acaso o pastor, né, estiver fazendo ou ensinando algo que eu não concordo, sabe o que eu vou fazer? A pessoa vai lá e ela abre a igreja dela, ela abre a religião dela. Isso é uma característica do nosso tempo que é uma marca muito diferente e mais forte do que era no tempo passado. Hoje as pessoas privatizam a fé. Ou seja, não importa o que vem de fora, o externo, não importa tanto isso. O importa é o que eu escolhi acreditar. O importa é o meu sistema de crenças. Isso é uma marca forte da nossa cultura, tá? Nossa cultura é assim. Nós somos assim de modo geral, tá? E isso é uma marca muito forte da nossa sociedade quando nós comparamos e fazemos comparações, seja de religiões comparadas ou de culturas e tempos de culturas diferentes. Eu coloquei apenas algumas referências aqui. No final da revista você tem uma lista bibliográfica que também, nesses livros, trata um pouquinho mais dessa questão, né, do individualismo. Mas é só para você entender. Hoje, as frases, né? Nós estamos nessa cultura do narcisismo, do egoísmo, tá? E hoje as frases como o que é certo pra mim não precisa ser certo pra você é uma frase comum. Por que essa frase é tão comum? Veja, o que é certo pra mim não é certo, não precisa ser certo pra você. A gente diz isso constantemente, às vezes você é da igreja e diz isso. Olha, isso é certo pra mim, mas não precisa ser certo pra você, né? Então, eu faço isso do meu jeito, por quê? Porque é os meus valores, é a minha vida, é a minha opinião, e o que importa, o que basta é isso. Só que essa frase, ela denuncia uma coisa que em outros tempos não tinha essa marca tão forte. Qual é essa outra coisa, professor? É o seguinte, essa frase, ela denuncia uma coisa. Não há certo ou errado. Importa o que cada pessoa enxerga. É isso que importa. Isso aqui é uma frase, né, de uma sociedade, de fato, pós-iluminismo, quando a gente vai estudar história. É uma sociedade influenciada até por um pensamento filosófico antigo, que a gente chama de epicurismo, que veio e foi muito difundido no iluminismo e tem feito parte da nossa modernidade, que é o afastamento do que pode ser verdadeiro. Uma coisa é você, né, não ter o direito de interferir na vida da outra pessoa ou apontar o dedo, né, na vida da outra pessoa. Outra coisa existe coisas que são certas e coisas que são erradas? Existe. Então, se existe isso, se existe verdade, as coisas não são simplesmente, né, essa frase não é simplesmente uma realidade universal. É uma frase comum que nós dizemos que expressa um pouquinho desse individualismo como sistema da nossa cultura. Por quê? Hoje a gente pensa assim, o que importa é o que é certo para mim, o que importa é o que é certo para aquela pessoa, e cada um vive de acordo com o que acha certo para si, e ponto, acabou. Que cada um pode viver com o que é certo para si? Cada um pode viver com o que é certo para si. Isso a gente sabe que acontece mesmo. Só que essa frase é um ponto de reflexão da gente imaginar e pensar a nossa cultura. É só para você, professor, professora, ter ideia que nem sempre se pensou assim. Que pensar assim é muito comum hoje, mas não era comum no passado, e muito menos comum para o povo de Israel ou o povo cristão do primeiro século, né? As pessoas não diziam, o que é certo para mim não precisa ser certo para você. Não diziam isso, tanto que Paulo invadia as cidades e eles diziam, não, isso é ídolo, vocês não devem adorar a isso, Jesus Cristo morreu por vocês e vocês precisam hoje abandonar os seus ídolos, abandonar o paganismo e se render ao Senhor. Paulo acreditava que existia uma verdade e por causa dessa verdade, cada um não poderia viver como queria, precisava se lançar aos pés de Jesus Cristo. Existia algo que é verdadeiro, existia algo que é honesto, existia um caminho que era bom e Paulo não conseguia, por exemplo, se calar diante disso. Outra frase muito comum eu não devo satisfação para ninguém. Todos esses pensamentos, né, é uma ideia de eu me basto, eu não preciso prestar contas a ninguém, eu me basto e eu faço da minha vida o que eu quiser. E
para a nossa sociedade, a história de uma pessoa, ela começa e depende do que ela declara sobre si. O ser humano é o centro e cada um individualmente se basta. Então essas frases aqui, né, são exemplos essas frases são exemplos de essa ideia de que a minha história começa em mim e eu vivo de acordo com o que eu penso, com o que eu quero. Quem é Deus? Deus é aquilo que eu acho que Ele é. As pessoas usam, todo mundo diz hoje que acredita em Deus. Eu acredito em Deus, você acredita em Deus, nós acreditamos em Deus. E essa palavra Deus, ela acaba sendo, você não sabe muito bem, né? Se você conversar com uma pessoa, ela vai dizer assim, não, eu acredito em Deus, e você vai pensar, poxa, será que Deus que ela acredita? É o mesmo Deus que eu acredito? Ela fala, não, o Deus que está no céu. Fala, opa, o Deus que está no céu. Mas às vezes o que ela pensa de Deus é diferente do que você pensa de Deus. Então, ou seja, cada um hoje tem o seu sistema de crenças e não está tão aí preocupado com algo que vem exteriormente de fora, está mais preocupado com o que acredita de si e de dentro para fora, porque a minha história é o que importa. A realidade é como eu acho que é, imagino que é. É claro que Deus iria contra esse pensamento, claramente, por isso que nós temos a Bíblia hoje. Deus não é o que eu quero que Ele seja. Deus não é o que você acha. Deus é o que Ele se revelou. Por isso que Deus se revelou. Por isso que Deus se encarnou no nosso meio. Deus não nos autoriza a gente, cada um, ter um pensamento sobre Deus. Não, Deus diz assim, eu sou assim. E nós lemos a Escritura e vemos como Deus é. Deus não pode ser uma construção da nossa imagem. Deus não pode ser aquilo que nós queremos que Ele seja. Deus não pode se amoldar ao que nós desejamos. Deus é o que Ele revelou. Então, nós temos que... Ou seja, isso é um exemplo de uma mensagem que vem de fora para nós. É revelação. Então, por isso que nós estamos batendo na história aqui, no ponto 2, que a nossa história não começa em nós mesmos, mas começa com Deus, tá? Então, a narrativa da criação, como que ela pode moldar o nosso pensar hoje? Ela pode moldar o nosso pensar nos fazendo refletir que eu preciso extirpar o individualismo da minha realidade e cada vez mais da minha sociedade. Eu não quero viver numa cultura individualista. Eu, como professor, você como professor, ou os nossos jovens, a nossa mocidade, precisa refletir sobre esse tema. Poxa, as coisas não precisam ser somente como eu quero, como eu acho, do jeito que eu quero. O mundo não gira em torno de mim. Não, as coisas não funcionam assim. A nossa história começa em Deus. E se nós servimos o mesmo Deus, nós precisamos dar a mão uns aos outros e juntos servir ao Senhor. Nós precisamos cultivar relações. Eu não posso pensar, eu vou viver para mim e fazer da minha vida simplesmente o que eu quiser. Não, a minha vida não é minha, a minha vida é de Deus. O que o apóstolo Paulo nos ensinará certa vez é, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Preste atenção, a nossa cultura incentiva um individualismo exacerbado. Uma cultura narcisista, onde tudo que eu faço tem que ter uma finalidade em mim mesmo. Eu só vou participar dessa mocidade se eu tiver benefícios para mim. Se não for me cansar, porque eu já determinei que eu tenho coisas para fazer, eu quero ganhar muito dinheiro e nada, o resto é resto e eu tô focado nisso. Não, peraí, não é assim que a gente age. Nossa história não começa em nós. Nossa história começa em Deus. O que Deus quer de mim? Deus quer que eu sirva? Deus quer que eu participe da sua igreja? O Senhor quer que eu agradeça a Ele? As coisas não devem ser como eu quero, gosto ou acho. A nossa vida precisa estar a serviço de Deus. A narrativa da criação nos convida, e essa grande beleza dessa narrativa nos convida a pensarmos diferente o nosso tempo. Não numa cultura narcisista e individualista, mas deixando a narrativa da criação extirpar esse individualismo, esse egoísmo que tanto nos rodeia, para que a gente possa ser uma igreja viva, uma família abençoada, sermos um povo que está atento e preocupado para os desejos de Deus e para o que Deus fala. As coisas são como Deus deseja. Por quê? Porque nós somos servos. Ele é o Criador. Porque nós somos pequenos. Ele é o Senhor. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto, a primeira parte. A segunda parte é que a gente pode se perder
rapidamente nas nossas invenções. Então, você vê o Salmo 115 aí, a gente pode criar vários ídolos, né? E aqui você, professor, pode dar outros exemplos de ídolos do nosso tempo. Eu trouxe um. Um exemplo de ídolo do nosso tempo que eu coloquei é a ideologia, tá? Então a ideologia, ela é um ídolo do nosso tempo e um ídolo muito comum, tá? Talvez você tenha outros ídolos para comentar em sala de aula, outros exemplos, queira refletir mais sobre a questão do dinheiro, queira refletir sobre o ídolo, por exemplo, da pornografia que cerca a nossa sociedade. Existem vários outros ídolos que talvez você possa tratar aqui nessa segunda parte. Por conta de espaço, eu consegui apenas abordar um ídolo chamado, que eu chamei aqui de ideologia, tá? Que a palavra ideologia pode ter vários sentidos, tá? Eu utilizei aqui como sistema de crenças, com uma narrativa ou visão de mundo que elabora uma resposta e convite de engajamento para solucionar os problemas do mundo. Então, quando a gente ouve a palavra ideologia, cada um pode pensar numa coisa, certo? Eu estou usando a palavra ideologia aqui como uma narrativa que tem um sistema de crenças que propõe uma resposta para solucionar os problemas do mundo e engaja as pessoas a viverem para essa resposta. Por exemplo, o nazismo, o comunismo, capitalismo, o anarquismo, são ideologias, né? É criada uma narrativa de, o mundo é assim, funciona dessa maneira, o problema do mundo está aí, então, problema econômico, as pessoas não têm paz, alegria por causa disso ou daquilo, a sociedade seria melhor dessa maneira ou daquela, então se cria uma narrativa para explicar esse problema e como solucionar esse problema, dizendo e convidando que as pessoas precisam acreditar nisso, acreditar nesse sistema de crenças para mudar essa realidade. Tá? Então, exemplos de ideologias é nazismo, comunismo, capitalismo, anarquismo, liberalismo, democracia. A própria democracia, ela é uma ideologia, apesar de vivemos hoje nessa forma de organização. A democracia, ela surge com o iluminismo e é criado isso. Né? Existem os problemas da sociedade, né? Existe um problema do mundo, e aí para organizar isso existirá uma teoria política, essa teoria da democracia, do qual vai se, para responder essas dificuldades, para a gente se organizar, para a gente mudar a sociedade e termos paz, tranquilidade, as coisas darem bem, a gente precisa acreditar, lutar, defender a democracia. Isso também, a democracia também é uma ideologia. Quando eu estou citando esses exemplos, e tem vários outros que a gente poderia colocar aqui, a crítica que a gente pode fazer a várias ideologias e como as pessoas lidam com as ideologias no nosso tempo, é que ideologias podem surgir, sempre surgiram, né? Existem ideologias. E pode existir ideologias que são melhores do que as outras. Só que existe um problema, e isso tem sido muito comum nas nossas juventudes, nossos adolescentes, nossos jovens perante as redes sociais e principalmente em tempos políticos. Nós saímos de uma eleição há pouco tempo. As pessoas facilmente passam a ter fé nessas coisas. Fé na proposta que determinada ideologia ou crença é a única ou exclusiva que pode consertar a nossa sociedade. Ou as pessoas têm fé em um político ou determinada pessoa que é a única que pode ser a salvação para o nosso tempo, para o nosso momento. Essa crença, essa fé nisso, ela não é uma crença ou uma fé cristã. Não é. Você pode ter preferências políticas, ou você pode ter preferências ideológicas. Isso não é errado. Mas nós não temos fé e esperança que essa crença política ou determinado político pode mudar a nossa vida, ou mudar o mundo, ou mudar a nossa sociedade. Não podem. Nós torcemos para que cada um desses faça um mal menor, né? Um mal menor em nossa sociedade. Mas o mal está aí, sendo cada vez mais cultivado, desenvolvido. Então, preste atenção. Nós acreditamos que Deus pode restaurar todas as coisas. E o único modo das coisas serem diferentes, temos paz, temos vida, temos cura, a única coisa que nós podemos vislumbrar, imaginar uma mudança real em tudo, é o Senhor habitando em nós, é o Senhor habitando nas nossas igrejas, é o Senhor incendiando todo o nosso mundo, e como nós cremos no final, o Senhor restaurando todas as coisas e céu e terra estando interligados. E é nisso que nós temos fé. Mudança real, verdadeira, é a ação de Deus no nosso meio, ou quando nós somos influenciados por Deus em nosso meio. Isso nós acreditamos. Por isso,
precisamos tomar cuidado, para não estarmos cultivando intrigas no nosso meio, conflitos em nosso meio, por causa de crenças, ideologias que são simplesmente construções humanas. E invenções humanas são os nossos ídolos. Os nossos ídolos nós criamos, nós inventamos. Idolatria é isso, ídolo é isso. Salmo 115 está falando sobre isso. São as criações humanas que nós inventamos e nós olhamos e falamos, ali tem boca, tem olhos, tem tudo, mas não é Deus que tem o poder de se mover. E quando nós colocamos, habitolamos a nossa mente nas nossas invenções, como as próprias ideologias, nós rapidamente ficamos desumanos, nós desfiguramos a nossa humanidade. Aí tem irmão que não fala com outro irmão por causa da preferência política dele ou por causa do voto que ele fez. Aí não quer olhar um para o outro. Nós não podemos ter tanta esperança ou achar que essas coisas são tão importantes assim. Não. Importante é a nossa fé e nosso seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos tomar cuidado para não virarmos pessoas que acreditam piamente em esquerda, em direita, centro, e acreditam que essas coisas de fato vão resolver os nossos problemas. Não. Nós precisamos tomar cuidado para não criar inimizades por causa dos nossos determinados políticos ou preferências. Não, tomemos cuidado. Cuidado porque a idolatria desfigura nosso coração. E a ideologia pode ser um ídolo. Pode ser um ídolo quando nós confiamos que determinada ideologia ou determinada pessoa é a única solução que temos para o nosso tempo, para mudar as coisas. Não importa quem se levante, não importa a ideologia que esteja sendo utilizada em nosso tempo, a nossa esperança e nosso serviço, nosso coração estará em Deus. Nós queremos abraçar pessoas, unir pessoas, viver juntos para a glória de Deus. Então, tomemos cuidado para não deixar esse exemplo de ídolo tomar conta de nós. Conclusão, se a nossa história começa com Deus criando os céus e a terra, somos convidados hoje a derrubar os nossos ídolos e renunciar ao nosso eu. Vivemos, servimos e confiamos no Senhor, Criador dos céus e da terra. Nossa origem está em Deus e nosso tempo, confiança e esperança estão somente nele. A narrativa da criação, e essa bela narrativa, precisa influenciar o nosso modo de enxergar o mundo e nosso modo de pensar. Se a nossa cultura é individualista e a gente acha que tudo no mundo, a verdade é o que eu defino como verdade, o certo é somente o que eu acho como deve ser certo, e as coisas devem ser somente como eu gosto ou eu vivo, privatizo a minha fé, tem as crenças que somente eu imagino que eu tenho e quero, Deus é do jeito que eu quero, as pessoas precisam ser do jeito que eu quero, a gente está pensando que a nossa origem começa em nós. Não, a nossa origem começa em Deus. A verdade é o que Deus diz que é verdade. Deus é aquilo que Ele se revelou. As coisas precisam ser e eu preciso viver não para mim, mas como Deus deseja. E um exemplo disso é construir uma vida em comunidade, não deixando o narcisismo e o egoísmo me dominar. Da mesma maneira, no segundo ponto, tomemos muito cuidado com os ídolos do nosso tempo. Estamos, às vezes, dedicando muito tempo, muita atenção, muito pensamento, todo o nosso coração, em coisas que nós temos fé. Às vezes nós temos fé em determinadas coisas, mas não temos fé somente no Senhor. O Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Rei. Ele criou os céus e a terra. É para Ele que devemos dar glória e estar com o nosso coração e esperança nele. Ok? É isso, professor e professora. Muito obrigado por sua atenção até aqui. Nos vemos na próxima aula.